Hoje o nosso grupo vai apresentar o capítulo 14, que trata da imunidade especializada, um tema muito importante. O nosso sistema imunológico não age da mesma forma em todos os lugares do corpo. Ele modula sua resposta dependendo do ambiente em que ele está atuando. Por exemplo, em regiões de contato direto com o meio externo, como a pele, as vias respiratórias, o sistema imune precisa reagir de forma rápida e eficaz contra os micro-organismos invasores. Porém, ao mesmo tempo, ele precisa evitar respostas inflamatórias exageradas, que poderiam danificar esses tecidos sensíveis. Um exemplo claro disso são as mucosas, que estão sempre expostas a patógenos. Nessas regiões, o corpo utiliza mecanismos específicos de defesa, como a produção da imunoglobulina A, que é o principal anticorpo presente nas mucosas. Ela é muito importante porque atua neutralizando os patógenos sem desencadear processos inflamatórios intensos. Além das mucosas, existem locais do corpo considerados tecidos imunologicamente privilegiados, como o cérebro, os olhos e a placenta. Esses locais são chamados assim porque possuem barreiras físicas e mecanismos regulatórios que limitam a ação do sistema imune, justamente para evitar que as inflamações possam ser muito prejudiciais. Por exemplo, uma inflamação no cérebro pode ser extremamente perigosa, então o sistema imune precisa atuar ali de forma mais sutil e controlada. Esses tecidos utilizam estratégias como a presença de barreiras anatômicas, a produção de moléculas imunossupressoras e até a indução da tolerância imunológica para evitar reações exageradas. A placenta, por exemplo, é um caso especial, pois ela precisa proteger o feto sem que o corpo da mãe o rejeite. Durante a nossa apresentação, nós vamos mostrar como essas diferentes regiões do corpo utilizam células imunológicas especializadas, barreiras físicas e moléculas reguladoras para manter um equilíbrio entre proteção e tolerância. Esse equilíbrio é fundamental para que o sistema imunológico defenda o organismo sem causar danos colaterais. Então, o principal objetivo desse capítulo é mostrar que a imunidade especializada representa uma forma inteligente e adaptativa do sistema imunológico atuar. Ele reconhece que cada ambiente do corpo tem suas particularidades e, por isso, ajusta sua resposta para garantir a proteção com o mínimo de agressão possível. Eu vou falar um pouquinho sobre gout. O gout o que é? Significa tecido linfóide associado ao intestino. Ele faz parte do sistema imunológico e está localizado ao longo do trato gastrointestinal. Sua função é defender o corpo contra micro-organismos que entram pela boca, sem reagir exagerado entre alimentos ou a microbiota normal. Principais estruturas do gout são as placas de Peer, que são estruturas linfóides no intestino delgado que ajudam a detectar e combater antigênios. As células M captam substâncias do interior do intestino e as levam para o sistema imunológico. Linfócitos intraepiteliais ficam entre as células do intestino e atacam os invasores. Tecido linfático difuso, pequenas áreas com células de defesa espalhadas pelo intestino. Apêndice também participa da imunidade intestinal. E tem as células imunológicas presentes também, que são os linfócitos B, que produzem anticorpos, principalmente IgA, que atuam na mucosa. O linfócito T reconhece e destrói as células infectadas ou regulam a resposta imunológica. O macrófagos e células dendríticas capturam e apresentam antigênios para os linfócitos. A função do gout é a defesa contra patogênios, vírus, bactérias, parasitas, tolerância oral. O que é? Evita reações a alimentos e bactérias boas. E produção de IgA, secretora, que neutraliza patogênios no intestino. E a educação do sistema imunológico, especialmente na infância, tem relação com doenças celíaca, resposta imunológica ao glúten, doença de Crohn e retocolite, inflamação crônica no intestino, alergias alimentares também, resposta exagerada a alimentos comuns, infecções intestinais quando a defesa do gout falha. Bom, gente, eu vou falar sobre imunidade aos tecidos da mucosa.
Assim como a mucosa gastrointestinal, as mucosas do sistema respiratório geniturinário e conjuntiva mantêm barreira contra micro-organismos e equilibram respostas imunes. As características mais comuns são barreiras epiteliais, produtoras de muco e defensinas, físicas e químicas, presença de células na lâmina própria e abaixo do epitélio, expressão de receptores de reconhecimento, como TLRs no epitélio, produção local de anticorpo, especialmente no IgA, equilíbrio entre defesa contra patógenos e tolerância a micro-organismos comensais, imunidade no sistema respiratório. A mucosa respiratória recobre fossas nasais, nasofaringe, traqueia, árvore brônquica e alvéolos. As vias aéreas estão constantemente expostas a patógenos e partículas ambientais. A microbiota das vias aéreas superiores é mais densa do que a das vias inferiores, que são quase estéreis. O sistema imune respiratório precisa equilibrar defesa e evitar inflamação exagerada, que pode causar doenças respiratórias mais graves. Já a imunidade inata no sistema respiratório, o epitélio respiratório ciliado e pseudoestratificado atua com barreira física e química, produzindo muco, defensinas e catequinadas. Função do muco e cílios é capturarem e removem os patógenos. A deficiência deste mecanismo, como na fibrose cística, aumenta a sustentabilidade a infecções. Os alvéolos possuem menos muco e barreiras físicas, a defesa de proteínas sulovéis e dos macrófagos alveolares, que têm perfil anti-inflamatório, expressão e capacidade de suprir respostas exageradas. Células dendritas, presentes nas vias aéreas, têm papel na apresentação de antígenos. Imunidade adaptativa no sistema respiratório. Principal defesa humoral é a IgA secretória, embora em menor quantidade que no trato gastrointestinal. Locais de indução da resposta imune. Inclui toxinas adenoides que linfonados torácicos. As vias aéreas inferiores possuem menos tecidos linfóides associados, resultando em respostas humorais mais limitadas. Retorno dos plasmócitos produtores de IgA. As vias aéreas dependem de quimiocinas e receptores. IgA e IgG são transportadas e através do epitélio para atuar na luz das vias respiratórias. Respostas celulares incluem linfócitos T existentes que protegem contra infecções, mas podem contribuir para doenças como asma, alérgica, quanto hiperativos. Imunidade no sistema geniturinário, defesa baseada no epitélio. Epitélio escamoso estratificado na mucosa vaginal e uretra. Terminal masculina, epitélio colunar secretor de muco no trato genital superior feminino, contém células de Langerhans, não sei como falar direito, células dendritas e macrófagos na lâmina própria. Também há linfócitos B e T resistentes. Anticorpos predominantes são IgA e IgG, sendo a IgG dominante nas secreções genitais, diferente de outros locais de mucosa. Essa mucosa é altamente suscetível a infecções sexualmente transmitíveis. Eu vou falar sobre o sistema imune da pele. O sistema imune cutâneo é uma barreira complexa e multifuncional que protege o corpo contra patógenos e lesões. A pele é composta por duas camadas principais,
a epiderme e a derme, que abrigam diversas células imunológicas, que trabalham juntos para detectar e combater infecções. Células imunológicas na epiderme. Queratinócitos produzem peptídeos antimicrobianos e citocinas inflamatórias. Células de Langerhans capturam antígenos e ativam o sistema imune adaptativo. Linfocitos intraepiteliais oferecem respostas rápidas contra infecções locais. Células imunológicas na derme, macrófagos, mastócitos e células dendríticas dérmicas detectam invasores e recrutam células do sistema imune. Linfocitos T e outras subpopulações ajudam nas respostas inflamatórias e imune. Respostas imune na pele. Resposta inata, rápida e feita por queratinócitos, macrófagos e células dendríticas. Respostas adaptativas, ativada quando células como as de Langerhans capturam antígenos e apresentam aos linfocitos T. Em resumo, o sistema imune cutâneo é uma rede complexa de células e moléculas que trabalham juntos para proteger a pele contra patógenos e lesões. A compreensão desse sistema é fundamental para o desenvolvimento de estratégias eficazes para prevenir e tratar as doenças cutâneas. O que são tecidos imunoprivilegiados e as barreiras físicas? Alguns dos tecidos do corpo, como o cérebro, os olhos, os testículos, são chamados de tecidos imunoprivilegiados. Isso significa que eles têm uma resposta imune diferente, mais controlada ou até reduzida comparada com o resto do corpo. Um dos principais motivos são as barreiras físicas, como a barreira hematoencefálica no cérebro. Essa barreira funciona como filtro super restrito, que impede a entrada de muitas células e substâncias, inclusive células do sistema imunológico. Isso acontece porque se o sistema imune reage de forma diferente nesses locais, poderia causar mais danos do que benefício. No cérebro, por exemplo, uma inflamação pode afetar coisas como a memória. Então, essas barreiras são uma forma do corpo proteger áreas muito sensíveis, evitando que qualquer ameaça leve a uma reação muito exagerada. Vou falar um pouquinho sobre imunossupressão local. Além das barreiras físicas, os tecidos imunoprivilegiados usam outro mecanismo de defesa, chamado imunossupressão local. Isso quer dizer que esses tecidos produzem substâncias que diminuem ou bloqueiam a resposta do sistema imune. Um bom exemplo é a molécula chamada de TGF-beta, que basicamente dá uma acalmada nas células de defesa, impedindo que elas ataquem aquele local. Isso é muito importante, principalmente em órgãos como os olhos, onde qualquer inflamação pode prejudicar a visão. Com esse controle, o tecido consegue manter suas funções sem ser atacado desnecessariamente. É como se o próprio órgão dissesse ao sistema imune: calma, tá tudo bem por aqui. Esse equilíbrio evita reações exageradas e protege órgãos que não podem sofrer inflamações. Importância desses mecanismos e os desafios que eles trazem. Todos esses mecanismos de proteção, as barreiras, a imunossupressão local e as moléculas imunomoduladoras têm uma função muito importante, que é evitar que os tecidos imunoprivilegiados sejam danificados pela ação do próprio sistema imune. Isso ajuda a manter a homeostase, ou seja, o equilíbrio e o bom funcionamento do corpo. Mas também existem desafios, como a resposta imune é menor nesses locais. Eles acabam ficando mais vulneráveis a infecções. Além disso, se houver alguma falha nesse mecanismo, pode surgir uma doença autoimune, que é quando o corpo ataca seus próprios tecidos. Já nos transplantes de órgãos, entender como esses tecidos funcionam ajuda os médicos a criar formas de evitar a rejeição. Por isso, estudar os tecidos imunoprivilegiados é essencial tanto na proteção natural do corpo quanto no tratamento de doenças e transplantes. Moléculas imunoculadoras e sua função.
Outro mecanismo de proteção muito importante é a ação das moléculas imunotranspiradoras. Elas são como mensageiras químicas que ajudam a controlar o comportamento das células de defesa. Um exemplo é a molécula chamada FASER, que pode fazer com que algumas células do sistema imune se autodestruam ao entrar no tecido. Isso impede que elas causem uma inflamação ou um ataque por engano. Essas moléculas são produzidas pelos próprios tecidos imunoprivilegiados e funcionam como um freio limitando a resposta do sistema imune dentro desses locais. Assim, o corpo evita lesões graves que poderiam acontecer caso as células de defesa agissem com força total. Essas moléculas são essenciais para manter a paz dentro desses órgãos e evitar doenças autoimunes. Boa noite, Fabrício, tudo bem? Aqui, deixa eu te falar. A gente tá tentando gravar seu vídeo, só que tá dando Eu vou falar um pouco sobre gout, imunidade no trato. Fabrício, a gente... se a gente gravar virada pra cá, É Fabrício? Não. Ai, que preguiça, vai dar certo. Jordana, como que tá o lanchinho? Eu tô 10 anos. Now the world